Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars. Skywalker. Capítulo 271, o fim 4. Agora dentro de um buraco criado por Abeloth, Ahsoka e Eve se depararam com a tentativa de sair deste buraco. Um poço não muito diferente daquele visto em Coruscant, mas diferente porque eles não estavam morrendo. Sua força vital segura e suas energias dentro da força também seguras. Não serem feridos ainda não significava que estavam seguros aqui embaixo, presos por Abeloth sabe-se lá por quanto tempo. Precisamos voltar para Anakin. Ahsoka exclamou enquanto andava pela sala mais preocupada e nervosa do que Eve. Ahsoka, acalme-se. Agora não é hora de entrar em pânico. Eve afirmou calmamente, mesmo que seu rosto também expusesse preocupação. Você não entende. Anakin está em apuros e se eu não estiver lá, não posso salvá-lo. Ahsoka gritou de volta, com algumas lágrimas nos olhos que ameaçavam derramar. O que você quer dizer? Eve sabia que isso era mais do que parecia. Eu nunca me importo. Ahsoka percebeu e se acalmou, sabendo que ser assim não ajudava a si mesma, e viu Anakin. Só precisamos sair daqui. Isso é tudo. Eve abandonou esse assunto por enquanto, em vez disso também se concentrou em tentar sair desse espaço também. Na verdade, era bastante confortável com tudo que se pode querer ou precisar, pois parecia que Abeloth levava em consideração os sentimentos de sua filha. Eu não sou mais filha dela. Eve estreitou os olhos ao pensar nisso, porque ela pode ter sido, ou considerado Abeloth como sua mãe uma vez. Agora, isso não era mais porque ela não era a mesma e ela não a considerava a mesma. Como tal, ela não respeitava a mulher, o ser que antes era conhecido como mãe, agora conhecido como Abeloth como sua mãe. Olhando em volta, Eve ficou confusa sobre porque ainda considerava tentar recuperar o que havia perdido. Não foi o que Abeloth pensou ter perdido que Eva acreditou ser sua motivação, mas o que Abeloth sentiu que ela perdeu. O que ela perdeu como resultado de suas ações resultou na corrupção do que ela é hoje. Talvez se ela fosse imortal. Eve balançou a cabeça, sentindo sua própria perda pela mulher. Uma mulher mortal, forçada a ver seus entes queridos viverem sem ela, não era exatamente uma coisa agradável de se suportar. Ela temia deixar a filha e o filho sozinhos, mais do que temia deixar o pai. Afinal, ele nem vinha visitá-la toda vez que ela tentava escapar. Foram apenas o filho e a filha que foram vê-la, mesmo em seu estado enlouquecido de desejo de liberdade. Você já encontrou alguma coisa? Ahsoka perguntou enquanto estudava a sala também, sem encontrar nada, pois estavam totalmente fechados. O lugar era limpo, com suprimentos para mantê-los saciados caso ficassem cansados ou desejassem participar de uma refeição. Não, parece que ela atendeu às nossas necessidades. Eu pensei que ela fosse mais egoísta do que isso, mas parece que ela tem algum tipo de apego por mim. Eva contemplou o verdadeiro significado por trás das ações de Abeloth. Embora ela possa não dizer mais que a sua mãe, isso não significa que ela estava sentindo falta de sua família como Abeloth. Mesmo agora, Eve, mesmo amando Anakin e tendo outra família lá, ainda amava seu pai e seu irmão. A família era uma coisa poderosa e o amor compartilhado entre a família também é poderoso. Na verdade, a própria força em todo o seu poder, o amor, a emoção ligada a este conceito foi considerada a mais poderosa. Por mais digno de nota e tropiado que seja, o amor era um poder dentro da força que parecia ressoar com tudo, as trevas e a luz, o bom e o mal, e se opunham ao que Abeloth representava atualmente. Caos, degradação, apatia, entropia. Tudo isso é o que Abeloth se tornou, e ela está, sem saber, participando de tais ações, apesar de sua necessidade de amor, seu distorcido senso de amor por sua família e muito, muito mais. Deve haver algum tipo de truque para nos tirar daqui, Ahsoka ponderou, aparentemente mais do que pronta para sair com um soco. No entanto, isso não parecia viável. Talvez. Eve estava conectada à força de uma forma muito mais poderosa que Ahsoka, mas ela também não conseguia descobrir. Os dois teriam que inventar algo para entender melhor sua posição. Caso contrário, eles passariam o tempo todo aqui, e sem ter como ajudar Anakin em sua luta contra Abeloth, eles não saberiam o que está acontecendo. Eles estavam preocupados, é claro, mas através do seu vínculo, por mais forte que fosse, também foi enfraquecido pela corrupção. Não seria ou não poderia ser destruído, apenas enfraquecido para que não pudessem se comunicar entre si. Esse fator também pode fazer parte do plano de Abeloth para ficar sozinho com Anakin, isolado de tudo e de todos em toda a galáxia. Aqueles com quem ele está conectado no Império, seus amantes, amigos, subordinados, suas criações, até mesmo seus futuros filhos e primeiro filho. Tudo isso provavelmente foi previsto de alguma forma por Abeloth, e mesmo sabendo o que está por vir, ela continuaria alegremente nesse caminho. A sala não era composta de componentes vivos nojentos ou mutantes, como seria de esperar. Afinal, isso foi deixado pelos Yuuzhan Vong, mas foi construído a partir de tecnologias normais, o que apenas cimentou ainda mais as alegações de que os Yuuzhan Vong estavam sob seu controle há muito tempo. Era possível que desde o início da fusão de Anakin com seu novo corpo, forma e alma tenha sido quando tudo começou. Espere Anakin. Não faça nada estúpido. Ahsoka pensou consigo mesma enquanto olhava para cima, ou pelo menos o que ela percebia ser para cima. Onde ela percebeu que Anakin estaria e de onde eles vieram. Olha, há um corredor. Eve acordou de seus pensamentos. Algo se abriu como se a força estivesse ouvindo o apelo de Ahsoka, eles haviam mostrado outro caminho que poderiam seguir. Dando um passo à frente, Ahsoka segue atrás de Eve quando eles entram, para deixar para trás o estado de prisão, aguardando o que acontece acima. Não, eles fariam algo nesta situação em vez de ficar para trás e deixar Anakin lidar com isso. Ele sempre me ajuda a consertar meus erros.
É a minha vez de ajudá-lo com a dele. Ahsoka e Eve provavelmente pensaram ao mesmo tempo, ainda mais por Ahsoka, já que ela era boba ao seguir os fantasmas de suas visões. Eva acreditava que a Belote era parte de seu erro, uma falha em seu dever de filha para com ela de alguma forma, uma falha em seu dever de mantê-la presa como o monstro que ela é agora. As visões de Ahsoka e a perseguição de fantasmas que podem não ter sido nada, e os deveres de Eve à parte, os dois estavam determinados a ajudar o máximo que pudessem. Se não por eles mesmos, se não pelos outros que se preocupam com Anakin, ou se não pela galáxia, ou mesmo pelo universo. Por Anakin, eu quero você, é claro. Sua forma sombria tornando-se cada vez mais tangível a cada minuto, disse. Havia algo a ser dito sobre sua beleza. Não a sensação de pureza que alguém teria de Eva, e mais como uma sedutora. Uma súcubo. O que você quer de mim? Ele perguntou novamente. Para governar, com você ao meu lado. Como isso soa? Vamos seguir em frente, conquistar, matar, causar o caos. Não é isso que você queria? Você me acordou. Como você é encantador. Eu quero ter seus filhos. Você não quer isso? Começar uma família não faz parte dos seus maiores desejos? Balançando a cabeça, Anakin disse que coisa. Vá embora. Não tenho certeza se sei o que isso significa, mas sinto que não foi feito de uma maneira gentil. A Belote respondeu enquanto Anakin se mantinha firme diante dela. Em toda a sua glória, seu eu se tornando mais visível agora do que antes, sua forma tão bela que capturaria os corações de muitos homens que a olhassem. Eu não. Anakin respondeu. Eu diria para você parar o que está fazendo, mas está claro para mim que você não vai parar. Posso não gostar de algumas das coisas que os Jedi fizeram, mas concordo que as negociações provavelmente deveriam vir primeiro. Você deseja negociar comigo? Deseja aceitar minha oferta então? A Belote parecia em êxtase com esta revelação. Eu não disse nada sobre aceitar sua oferta. Tenho quase certeza de que até insultei você. Tem certeza de que não está com raiva? Preciso lembrá-lo do motivo pelo qual desejo me envolver com você dessa maneira? Anakin deu um passo mais perto, seu traje ganhando vida com as energias da força ressoando com ele. As areias do tempo ainda não conseguiram impedir o poder que emana dele, apenas restringindo a influência externa que ele teria sobre os outros. Se eu não posso ter você, então por que minha filha deveria? Achei que você não se importaria? Tenho certeza de que o resto de seus amantes também não se importaria. A Belote manteve distância de suas energias da força, estando bem ciente de que isso poderia prejudicá-la, impedindo-a de recuperar seu corpo. Não se trata de compartilhar ou não. Há algo faltando. Algo não só falta, mas você mesmo nem percebe o perigo que representa. Depois que tudo estiver dito e feito, se você quiser vencer e levar adiante seu plano, seria o fim de tudo. Anakin explicou sem ter certeza se ela estaria ouvindo direito ou não. Você deveria ser como eu? Você não tem medo de perder sua família como eu? Especialmente ainda mais agora? Agora que você finalmente é pai? A Belote quase parecia traída, como se Anakin devesse fazer algo por ela. Ser algum tipo de ponte ou conexão para si mesma. Talvez um reflexo de si mesma, o Anakin anterior teria sido. Seu desejo de nunca perder outro de seus entes queridos. Para não deixar ir. Sua maior força era sua maior fraqueza, mas esse Anakin era diferente e igual. Anakin é capaz de controlar essas coisas. Mesmo que algum de seus amantes morresse, eles ainda estariam com ele em seu próprio reino do céu. Um lugar onde suas almas podem residir, assim como vão aqueles que morreram dentro do Império, e viver lá como seres totalmente conscientes. Afinal, Anakin não passou por todos esses problemas por nada, e foi principalmente por um propósito egoísta que tal coisa foi feita. Ou até mesmo aconteceu. Eu não sou o mesmo que aquela versão de Anakin. Eu sou quem sou por causa do meu despertar aqui. Minhas memórias. Minhas emoções são todas minhas, todas de Anakin, e a diferença é o nível de conhecimento, poder e pensamento que me levou para onde estou agora. Tenho medo da perda, sim, mas tenho o poder de lutar contra que tal perda aconteça. Anakin afirmou. Permanência não é permanência para mim. Anakin terminou dando mais um passo à frente. O mundo parecia se aproximar de Abelote. Isso não está certo. Eu sabia que você não era o mesmo, mas também o mesmo, mas diferente e não diferente. Você deveria ser como eu. Eu não deveria estar sozinho. Abelote segurou a cabeça ao dizer isso. O mundo foi interrompido por esse movimento. Suas curvas e características estão se tornando cada vez mais proeminentes. Chegou ao estágio em que ela estava prestes a se formar de forma verdadeira e nova. Você não está sozinho. Anakin afirmou, chocando Abelote quando seus olhos brilhantes e estrelados olharam para ele. Você nunca esteve sozinho. Sua filha e seu filho não vieram até você mesmo em seu estado? Eles não desistiram de matá-lo, usando a adaga de mortes? Era verdade. A filha e o filho ambos tinham tal poder e possibilidade, mas não fizeram nada. O poder estava ao seu alcance, mas nenhum deles se atreveu a matá-la. Acho que você esquece que o amor de um pai é grande, mas o amor de um filho também é. Eu sei. Anakin empurrou ainda mais enquanto dava outro passo à frente, Abelote chocado com suas palavras. Como ela poderia não pensar nessa possibilidade? Era como se ela estivesse cega pelo seu desejo, pelas suas necessidades, pela raiva que sentia do pai, talvez até de si mesma. E isso não é possível. Eles me prenderam. Meus filhos. Abelote lamentou um pouco e olhou para as estrelas no alto do céu. Com sua forma agora completa, mas totalmente despida e nua, ela olhou para Anakin. Por que você não me quer? Sou tão imperfeito? Você não é como eu? Não fomos feitos para ser? Abelote ficou realmente muito triste. Você entendeu tudo errado. Anakin estendeu a mão, mas Abelote levantou-se do chão e disparou para o céu. Seu rosto é uma mistura de muitas coisas. Suas emoções eram muitas, especialmente a loucura. Seu estado já havia desaparecido há muito tempo. Nem mesmo uma redenção como a que Anakin original, o Vader original experimentou ajudaria agora. Persiga-me. Persiga-me e veja por si mesmo o que podemos fazer juntos.
Capítulo 272, o fim 5. Passando pelos corredores abaixo, Eve e Ahsoka estavam agora perdidas onde quer que estivessem. Na verdade, as portas pareciam se fechar atrás deles, impedindo-os de acessar a sala em que estavam presos. Como se houvesse uma ilusão ali, os corredores eram estranhos e incrivelmente confusos para atravessar. Onde fica a saída deste lugar? Ahsoka não disse isso para ninguém em particular, apenas pensando em voz alta enquanto os dois tentavam encontrar uma saída. Pensei que isso nos levaria a algum lugar, mas está claro que isso não é verdade, Eve respondeu, olhando para a parede de metal. Este lugar estava intocado e era subterrâneo, o que significa que pode haver mais neste lugar do que aquilo que aparenta. A energia ainda estava funcionando, milagrosamente ainda estava ligada, funcionando enquanto este lugar fornecia luz para eles verem, oxigênio para eles respirarem, não que eles precisassem disso. Seus trajes permitiriam fazê-lo mesmo sem essas coisas essenciais para os vivos. Havia algumas luzes espalhadas por toda parte, mas nenhum senso de direção os levaria na direção certa. Na verdade, os dois estavam indo na direção oposta de onde queriam ir. Parece que chegamos a uma encruzilhada. Eve afirmou enquanto os dois estavam agora cara a cara com a decisão de que direção deveriam tomar. Havia dois lugares. Eu pego um, você pega o outro. Tenho a sensação de que ambos nos levarão aos nossos locais. Ahsoka respondeu, pois estava determinada a alcançar Anakin, e embora possa parecer bobagem se separar agora, eles estão com pouco tempo. Esse parece ser o melhor plano. No entanto, não tenho certeza se algum deles nos levará a algum lugar. Eve caminhou para o lado direito enquanto dizia isso. Está tudo bem. Eu sei que iremos alcançá-lo. Ahsoka respondeu enquanto virava para a esquerda vendo Eve virar para a direita. Mesmo que ela não tivesse certeza, as duas seguiriam seus próprios caminhos. Não importava quem chegasse primeiro, o que importava era se iriam ou não alcançá-lo. Quando Eve foi para o lado direito, Ahsoka foi para o esquerdo. Eu me pergunto o que há neste lugar, de qualquer maneira. Ahsoka pensou enquanto viajava por este corredor por alguns minutos, sozinha, e se depararia com uma clareira. Uma abertura que não era onde ela precisava estar, mas ela iria se deparar com algo estranho. A sala era enorme. Enorme o suficiente para acomodar muitas pessoas, muitos caças estelares. O cheiro no ar estava estranho, como o apodrecimento de cadáveres, enquanto havia esses tubos contendo corpos dentro. O que é este lugar? Ela estava confusa, mas acima de tudo um pouco horrorizada com as monstruosidades dentro desses tubos. Havia corpos entre corpos, todos empilhados em seus tubos que os mantinham flutuando. Com a mesma estrutura genética mais um padrão de aprendizado rápido retirado diretamente do modelo, um clone deveria, teoricamente, ser completamente idêntico à pessoa original. Mas apesar disso, eles nunca são exatamente iguais. Talvez algumas das sutilezas mentais fiquem confusas na transição, ou talvez haja algo único dentro de nós que um leitor de aprendizagem rápida não é capaz de captar. Um holograma apareceu, assustando Ahsoka. Falou da clonagem e das suas capacidades, mas das falhas naquilo que tentam fazer. Bem, não é bom saber. Ahsoka disse para si mesma, antes de caminhar até um dos tubos que continha alguém. Onde eu vi um de vocês antes? Ela questionou internamente, examinando as características dessa pessoa e elas eram semelhantes em aparência a alguém que ela conhecia. Havia duas seções, uma onde havia pessoas de aparência completamente aleatória, sem dúvida clones, mas o lado de Ahsoka continha muitas pessoas quase idênticas, se não perfeitamente idênticas. Para criar um clone, amostras de código genético tiveram que ser extraídas das células de um sujeito, duplicadas e implantadas nas células do doador. Essas células doadoras cresceriam, dividiriam-se e eventualmente gestariam em úteros artificiais, cheios de nutrientes e catalisadores orgânicos. A alteração dos nutrientes e das soluções catalisadoras que as células receberam pode influenciar os atributos físicos e as taxas de maturação do clone resultante. As misturas mais agressivas de nutrientes e soluções catalisadoras produziram clones adultos totalmente formados em várias semanas, mas a aceleração forçada do crescimento muitas vezes levou à instabilidade mental do clone. Alguns clonadores, entretanto, descobriram métodos para evitar esse fenômeno. O doador de material genético era geralmente referido como clone principal. Usando o modelo do sujeito, foi possível, através de diversas técnicas, criar réplicas físicas exatas. Este processo não foi apenas capaz de produzir uma única cópia, mas também múltiplas versões do assunto original. Além disso, a engenharia genética poderia modificar ainda mais o clone para aumentar ou subjugar características específicas. Embora a clonagem em massa fosse considerada útil devido às suas aplicações militares, os clones individuais geralmente não tinham a personalidade do original. Como tal, muitas vezes necessitaram de ser educados durante o processo do seu desenvolvimento. Olhando para o clone, Ahsoka sabe que já viu essa pessoa antes. Eles são muito jovens. Espere um minuto. O rosto era o de Shel Palpatine, também conhecido como Darth Sidious. De jeito nenhum. Ahsoka agora estava assustada, já que havia literalmente milhares deles. Virando-se, Ahsoka correu para o outro lado para verificar todos os outros clones. Os rostos eram semelhantes ou familiares, e Ahsoka lembrava-se de ter visto muitas dessas pessoas quando lutavam contra as abominações que Palpatine havia criado. Então é deste lugar que todos eles vieram. Ahsoka ficou um pouco triste com todo esse sofrimento, mas agora não era a hora de entrar em pânico. No entanto, olha quem temos aqui. Uma voz a assustou e quando ela se virou, viu uma versão muito mais gravemente mal formada de Sidious parado ali, curvado porque suas costas estavam disformes. Você não deveria estar aqui. Seus olhos brilhavam estranhamente, mas Ahsoka não tinha medo. Quieto. Eu vi destruir você. Ahsoka ativou seu sabre de luz antes de entrar em ação e cortar o pobre homem indefeso.
com bastante facilidade também, fazendo com que Ahsoka começasse a destruir o lugar antes de seguir em frente. Ela demoraria muito para terminar tudo o que estava fazendo aqui, destruindo tudo dentro do qual seria o fim de muitas vidas. Desculpe. Ahsoka sussurrou, antes de ativar o dispositivo explosivo improvisado no local em que havia entrado, desencadeando uma reação em cadeia e destruindo todos os clones dentro dele. Ela imediatamente se dirigiu para a área que seria sua fuga deste lugar, entrando e subindo. Um poço de elevador que ela quebrou e subiu sozinha, não querendo esperar e ir o mais rápido que pôde. Eu estou vindo. Eve entrou no corredor certo relativamente ilesa e fora de perigo. No entanto, ao contrário de Ahsoka, ela era um pouco mais lenta, permitindo-lhe perceber que as coisas desabaram sobre si mesma. Agora ela não poderia voltar atrás novamente. Não havia sinal de explosão, e ela nem tinha se afastado tanto do ponto de separação de onde Ahsoka e ela seguiram caminhos separados. Não importa isso agora. Sinto como se não conseguisse remover os escombros. Eve tentou remover as coisas do caminho para que ela pudesse voltar para encontrar Ahsoka, mas isso não iria acontecer tão cedo. Em vez disso, ela se virou e entrou mais fundo, e mais rápido que Ahsoka, não havia nada em seu caminho para chegar a um lugar por onde pudesse sair. Na verdade, ela foi levada para um hangar totalmente aberto e expôs a corrupção feita por Abeloth. Muitos cadáveres secaram neste lugar, com estranhas energias presentes no ar. Os corpos estavam completamente pálidos, ou alguns até reduzidos e expunham suas formas esqueléticas. Saí rapidamente. Que a força esteja com todos vocês. Eve disse isso, mesmo sabendo que essas pessoas provavelmente não existem mais, nem mesmo na força elas teriam presença. Mesmo os cadáveres Yuzan vão deixados para trás não tinham utilidade para Abeloth, e seus números provavelmente não eram suficientes para saciar seu desejo por força vital. Ela estava reformando seu corpo e Eve sabia que precisava chegar lá logo, mesmo que Anakin estivesse de frente para ela. Por alguma razão, Ahsoka estava preocupada com o que estava acontecendo. Felizmente eu não sou estúpido. Eve se considerava muito bem neste momento, sendo facilmente capaz de reprogramar uma das naves que sobraram e obter o controle dela. Ao fazer isso, ela precisaria se tornar uma piloto agora e ir para a área onde ela sabia que Anakin e Abeloth deveriam estar. Entrando no navio bastante básico e fora de reparos, Eve sabia que isso é tudo que ela tinha para fazer funcionar. Iniciando, ela saiu do hangar e foi em direção aonde Anakin e Abeloth deveriam estar. Em vez disso, ao chegar, não havia nada. Sem Anakin e sem Abeloth. Para onde eles foram? Anakin não se machucou, não é? Eve estava começando a temer o pior agora. Foi então que ela sentiu uma perturbação na atmosfera e, olhando para cima, mal conseguiu ver duas figuras subindo tão alto que a maioria das pessoas não sobreviveria. Acima, ela pensou, não precisando realmente do navio para voar. Então ela se transformou em sua forma de grifo. Um brilho verde emanou de sua forma e ela subiu no ar, certificando-se de verificar o que estava acontecendo lá em cima. Antes de subir, porém, ela conseguiu deixar um bilhete para Ahsoka dentro do navio deixado para trás, dizendo a ela que Anakin, Abeloth e ela deixaram o planeta e estavam lutando fora do planeta. Aproximando-se mesmo que ela precisasse de ar para sobreviver, o traje foi destruído agora e ela teve que confiar em sua forma atual. Também a expôs aos efeitos negativos que Abeloth estava criando, dando à sua mãe algum terreno para mexer com ela. Isso se ela não fosse poderosa o suficiente para resistir a ela agora. Ao se aproximar, ela percebeu que os dois não estavam realmente brigando, e em vez disso, parecia que estavam cada vez mais longe do planeta. Em vez disso, os dois estavam se aproximando do buraco negro supermassivo e conseguindo isso a velocidades bastante assustadoras. Velocidade que a Eve atual não conseguiria alcançar, mas pelo menos ela havia chegado ao destino. O que quer que estivesse acontecendo, Eve tinha um mau pressentimento sobre isso. Passar por um espaço assim, entretanto, foi difícil. Sozinha, Eve não seria capaz de derrotar Abeloth e queria ajudar Anakin também. Parece, no entanto, que ela precisaria se aproximar cada vez mais para poder alcançá-la mais rápido. Logo, ela alcançou Anakin e Abeloth parando. Ela não disse nada, não podia dizer nada e a única forma de conversar agora é através da força. Anakin. Eve pensou em Anakin. Véspera, você veio. Anakin respondeu, olhando para si mesma em sua forma atual, você não deveria ter vindo assim. Eu sei, mas não poderia vir mais rápido. Você sabe que é perigoso estar aqui. Eve respondeu enquanto sua forma de grifo olhava para Abeloth. Não se preocupe. Tudo deveria estar sob controle. Anakin respondeu enquanto estava de frente para Abeloth, e Abeloth não estava de frente para eles. Eve ficou surpresa por ser realmente capaz de fazer isso. Para realmente recriar seu corpo e forma apesar de tudo o que aconteceu. Minha filha, que bom que você se juntou a nós. Abeloth falou através da força, e ela não disse isso apenas para Eve. Ela estava falando como se estivesse em um microfone. Ela se projetou através da força para que todos que estivessem próximos pudessem ouvir o que ela estava dizendo. A distorção espaço-temporal desta área estava, sem dúvida, tornando mais difícil fazer qualquer coisa relacionada à comunicação através da força. Eu não sou mais sua filha, você esqueceu. Eve respondeu enquanto Abeloth olhava para ela com uma expressão de amor. O que quer que Abeloth fosse agora, não havia dúvida de que existia alguma forma de amor por seus filhos que não eram seus filhos. Ela nem mesmo os criou ou deu à luz, Abeloth não era sua mãe. Mesmo quando ela não estava ao mesmo tempo. Na verdade, ela nunca conheceu sua mãe verdadeira, então faz sentido que Abeloth tenha sido a única figura feminina a partir da qual se desenvolveu. Em parte, essa era a razão pela qual ela era tão arrogante. Mesmo agora, ela nem gostava de estar na presença de outras pessoas que não fossem Anakin ou pessoas próximas a ele, através do vínculo ou não. Mas você é minha filha, minha preciosa filha, que compartilhará seu amante com sua mãe.
Os lábios de Abeloth se curvaram em um sorriso, que parecia provocar Eve, mas ela se conteve diante de tais provocações. Acho que chegamos ao fim do jogo agora. Anakin disse através da força, enquanto entregava a Eve a adaga Mortis. Certo. Eve estreitou seus grandes olhos em forma de grifo, pegando a adaga e se preparando. Parece também que atrás deles, Ahsoka também estava se aproximando. Este é o fim, não é? Abeloth disse, a força ressoando com ela, pulsando para fora e enviando uma sensação estranha por toda parte. Capítulo 273. O fim 6. Ahsoka estava atrasada e temia que seu tempo fosse limitado. Encontrando o bilhete deixado por Eve, ela pegou a nave e voou ela mesma para o espaço, evitando a alta concentração de asteroides que pareciam orbitar o buraco negro supermassivo. A galáxia inteira estava em jogo, ou pelo menos toda a sua galáxia. O universo estava em jogo, sendo Anakin e ela não estava disposta a perdê-lo. Chegando mais perto, Ahsoka observou Eve ser empurrada por Abeloth, para mais longe e passando por tudo e todos. Isso está certo. Eve foi incapaz de ficar cara a cara com sua mãe, pois ela sacou a adaga Mortis e tentou esfaquear Abeloth. Em vez disso, Abeloth foi capaz de usar isso a seu favor e derrubar Eve completamente, forçando-a a se afastar, agarrando a adaga Mortis e jogando-a em direção ao buraco negro supermassivo. Seus planos estavam desmoronando, e parecia que Abeloth acreditava ser verdadeiramente mortal agora que isso havia acabado. De certa forma ela é a representação do caos, a encarnação da desordem. Tudo que foi destruído é afetado pela entropia e deve ser devolvido ao nada, Abeloth representa. A própria força pareceu diminuir, ficando um pouco adaga, como se a natureza do que vai acontecer fosse algo triste. Sabendo do potencial do traje que ela está vestindo atualmente, Ahsoka saiu da nave sozinha. Agora ele ficaria fora de alcance enquanto os sistemas automatizados brutos sairiam da área de atração gravitacional dos buracos negros supermassivos. A própria Ahsoka usou tanto o traje quanto suas habilidades da força para flutuar no espaço também. Olhando para trás, Eve havia sido nocauteada, mas ficaria bem. Afinal, Abeloth definitivamente não queria matar seu filho e em vez disso enfrentaria Anakin. Ou ela vai lutar com ele. Ahsoka pensou consigo mesma enquanto se aproximava, e por mais ridículo que isso fosse, flutuando no espaço bem próximo ao buraco negro supermassivo, ela não se importava. Ninguém se importou neste momento e em vez disso, parecia que a batalha dos deuses iria acontecer agora. Abeloth tinha energia suficiente para começar a expandir de tamanho e se tornar um titã, um ser gigantesco. Ela rapidamente expandiu em tamanho, tornando-se cada vez maior e melhor do que era antes. Com sua forma considerada perfeita e completa, Ahsoka não sabia o que poderia fazer agora a não ser observar esses dois se enfrentando. Então aconteceu. Anakin se transformou, sua forma e ressonância dentro da força tornaram-se maiores à medida que seus limites foram desfeitos. Não havia vento para afastá-la, mas houve um enorme impulso gravitacional para longe de Anakin e Abeloth criado dentro da força que tornou impossível para Ahsoka ganhar mais terreno. Anakin foi transformado em algo que ela não tinha visto antes, e parecia assumir a presença da própria força. Esta forma era escura, muito escura. Era preto e parecia fundir-se com o próprio espaço, porém, também era composto pelas estrelas dentro de sua forma. Seu rosto parecia estar esculpido nesta forma também, e a totalidade de sua forma era algo que ela podia sentir através da força, ao invés de sentir através de seus sentidos físicos. Anakin. Ela pensou consigo mesma, antes de se virar e decidir ajudar Eve por enquanto. Preciso fazer algo, mas parece que serei desnecessário nesta batalha atual. Ahsoka pensou virando-se e indo em direção a Eve, agarrando-a e colocando-a dentro do navio. Você deveria estar seguro agora, ela pensou consigo mesma, antes de voltar os olhos para a luta violenta entre esses dois seres divinos. Seu poder era imenso, e Ahsoka temia ser prejudicada, sentindo que cada golpe trocado entre os dois parecia criar ondas dentro da força. Essas ondulações não apenas a alertariam, mas alertariam todos e quaisquer sensitivos à força em toda a galáxia, principalmente aqueles que são de maior sensibilidade que outros. Até mesmo Ahsoka agora podia sentir a presença avassaladora dos dois, definitivamente permitindo que outros mais distantes sentissem as coisas. Mesmo que silenciado pelo buraco negro supermassivo, já que ele não apenas sugou a luz, mas também a força ao seu redor. Eu definitivamente tenho que esperar pelo momento perfeito. Não devo deixar as coisas irem longe demais, caso contrário perderei minha chance. Ahsoka estreitou os olhos enquanto pensava nisso, esperando por sua chance. Anakin e Abeloth estavam trocando golpes, cada um tentando sugar a força vital e as energias da força um do outro. Seus poderes não eram exatamente iguais, Anakin sendo facilmente mais poderoso, mas ela foi capaz de travar uma luta decente. Anakin assumiu sua forma galáctica, não esperando ter que usar tal habilidade. Ele estava bastante animado, mas cauteloso ao mesmo tempo. Abeloth era um oponente difícil de lidar, e mesmo com ele absorvendo dela mais rápido do que ela absorvendo dele, ela será capaz de arrastar isso para sempre. Mesmo assim, ela ainda não morreria, não sem que aquela adaga ou qualquer coisa fosse capaz de agarrar sua forma espiritual, agora perfeitamente armazenada dentro de seu eu físico real refeito. O que está errado? Você finalmente está se apaixonando por mim agora? É tarde demais, vou tomá-lo à força para mim, se for necessário. A voz de Abeloth viajou para Anakin enquanto ele pensava em seus próximos movimentos. Abeloth atacou com sua forma gigantesca, tentando acertar Anakin, mas ele foi capaz de bloquear cada golpe que ela tentou desferir contra ele. Claro, não fazia diferença de qualquer maneira, se ela o acertasse ou não e ele bloqueasse, ou ela o acertasse e ele não fizesse. No final, ambos ainda estavam drenando lenta e dolorosamente as habilidades um do outro, então algo tinha que ser feito. Não acho que vou me apaixonar por você tão facilmente.
Anakin respondeu enquanto os dois começavam a captar sua atração gravitacional em direção ao buraco negro supermassivo. Por enquanto, ambos estavam a salvo da coisa que desejava devorar tudo. Isso não significava que eles estavam completamente a salvo disso e que isso já não fazia parte do plano de Abeloth. O que quer que ela estivesse inventando, Anakin sabia que era melhor ficar longe, e para realmente acabar com essa batalha, ele precisaria jogá-la no buraco que era aquele buraco negro. Mesmo suas gigantescas formas de nível cósmico não eram nada em comparação com o buraco negro. Afinal, é o centro desta galáxia, puxando todos que vivem dentro dela para outra direção, em algum lugar onde tudo e todos estavam indo na mesma direção. Assim como os planetas se afastam naturalmente das coisas à medida que o tempo passa e a energia se dissipa no nada, parecia que este buraco negro deveria ser o epítome do fator oposto. O buraco negro supermassivo em geral é uma combinação de conceitos que envolvem ordem e caos. O que une as pessoas e as ajuda a permanecerem juntas, versus a dispersão de tais laços e a correnteza do buraco negro que transforma tudo em nada. Supostamente sim, uma vez que não há informação, mesmo para estas civilizações avançadas, sobre para onde levam os buracos negros ou para onde podem ir, ou como armazenam a informação absorvida. Uma análise científica do que era considera um buraco negro anômalo, mas também de ocorrência natural. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nenhuma partícula ou mesmo radiação eletromagnética, como a luz, pode escapar dela. A teoria da relatividade geral prevê que uma massa suficientemente compacta pode deformar o espaço-tempo para formar um buraco negro. O limite sem fuga é chamado de horizonte de eventos. Embora tenha um grande efeito no destino e nas circunstâncias de um objeto que o atravessa, não possui características localmente detectáveis de acordo com a relatividade geral. Em muitos aspectos, um buraco negro age como um corpo negro ideal, pois não reflete luz. Além disso, a teoria quântica de campos no espaço-tempo curvo prevê que os horizontes de eventos emitem radiação Hawking, com o mesmo espectro de um corpo negro com temperatura inversamente proporcional à sua massa. Esta temperatura é da ordem de bilionésimos de Kelvin para buracos negros estelares, tornando essencialmente impossível observá-la diretamente. Ao fazê-lo, no entanto, os dois, Abeloth e Anakin, estavam agora começando a orbitar o buraco negro como se fossem planetas. Usando isso, Abeloth e Anakin começaram a usar a força oposta um ao outro. Abeloth queria atrair Anakin para o buraco negro consigo mesma, enquanto Anakin só queria que ela fosse jogada dentro. Ao redor do buraco negro, Anakin e Abeloth estavam usando as energias da força distorcidas ao redor do buraco negro, e ambos estavam fazendo algum progresso um contra o outro. Observando a distância, Ahsoka ficou surpreso com o poder de Anakin, mas também estava preocupado com o poder que Abeloth também era capaz de deter. Ela estava perdendo sim, e suas formas cósmicas estavam começando a ficar menores também, logo fazendo com que eles se encontrassem novamente e se enfrentassem em suas pequenas formas originais. A presença do centro galáctico era algo no fundo de sua mente, persistente como as mandíbulas da morte que levariam Anakin para longe dela. Ainda distante, Ahsoka lentamente se aproximou, preparando-se para o que iria fazer. Você não pode me parar. Eu terei você, e você sabe disso, não é? Embora essas palavras não tenham sido ditas através de sua boca, Abeloth foi capaz de direcionar pensamentos como pensamentos sem a ajuda de uma díade. Tecnicamente, todo e qualquer ser sensível à força é capaz de fazer exatamente isso. Transmitir seus pensamentos e emoções a outra pessoa, se assim o desejarem e souberem como fazê-lo, por meio da prática e do treinamento. Porém, Abeloth não era tão experiente, não treinou e certamente ganhou seu poder por outros meios. Não sei. Prefiro não saber exatamente o que o futuro traz, pois isso significa apenas que as coisas estão gravadas na pedra. Achei que você mesmo seria contra esse conceito, sendo o epítome do caos e tudo mais. Anakin respondeu, definitivamente pegando Abeloth em seu próprio conflito interno. Ela não desapareceu totalmente, mas ao mesmo tempo desapareceu totalmente. Você não sabe nada, Abeloth afirmou quando ela se aproximou. Eu não sou Jon Snow. Anakin respondeu, antes de afastá-la quando eles perderam o poder de suas formas maiores em grande escala. Eles não precisavam desses formulários para terminar as coisas entre os dois, e Ahsoka estava vendo isso agora. O momento que definiria se ela seria ou não capaz de salvar Anakin de uma destruição certa. Mas também no momento em que eu me sacrifico. Ahsoka pensou melancolicamente. Esta foi uma decisão fácil para Ahsoka, mas isso não significa que foi difícil. A dicotomia disso era evidente, mas para ela isso não importa agora. Com seu conflito interno deixado de lado, Ahsoka se preparou enquanto Anakin conseguia agarrar Abeloth e parecia absorver energias dela em um ritmo rápido. Ao fazer isso, ela ficou enfraquecida o suficiente, e Anakin usou a força para empurrá-la com força e rapidez para o horizonte de eventos do buraco negro. Ao fazer isso, ela seria incapaz de revidar ou mesmo de sobreviver a uma causa de destruição tão grande. Agora, Ahsoka pensou quando Anakin foi pego de surpresa, suas próprias energias foram sugadas pela distorção do espaço-tempo do buraco traseiro supermassivo, junto com a força. Ahsoka avançou, conseguindo apenas agarrar Anakin e puxá-lo para si, colocando-se na direção de Abeloth. Eu te amo. Foi seu pensamento transmitido, mas vendo a expressão no rosto de Anakin, ela teve uma sensação repentina de que as coisas não iriam sair como planejado. Sinto muito, mas não se preocupe. Isso não vai me matar, espero. Anakin sorriu gentilmente para ela enquanto Abeloth gritava obscenidades através da força, e a próxima coisa que ela percebeu foi que não havia nada. Ahsoka se encontrou de volta com Eve dentro do navio, para onde Abeloth e Anakin haviam desaparecido. A força havia se acalmado, mas isso não significava nada para ela agora.
Como se estivesse de luto, uma grande e suave energia através da força foi liberada por toda a galáxia. Os planetas choveram inesperadamente, e enquanto tais eventos aconteciam, Ahsoka, junto com os outros conectados a Anakin através da Díade da Força, notaram uma ruptura em seus laços. Seus pensamentos se espelharam neste momento. O que aconteceu com Anakin? Capítulo 274. O fim 7. Vozes foram tudo que Anakin pôde ouvir quando ele saiu de dentro do buraco negro supermassivo que é conhecido como centro galáctico desta galáxia. Vozes familiares e estranhas aos seus ouvidos, ou seria sua mente? Ele estava aberto agora, mais do que antes, e devido à influência e natureza deste buraco negro, a própria força estava sendo sugada dele. É claro que as areias do tempo forneceram uma camada de proteção para ele, para que ele pudesse durar o tempo que precisasse. A Belote, por outro lado, não estava em lugar nenhum, e a única coisa que Anakin poderia considerar para ela é a morte. Este buraco negro foi implacável em seu desejo de distorcer a força, até mesmo as fortes energias da força sendo emitidas pelo próprio Anakin. Felizmente, sua forma é totalmente mantida e seu atual nível de força não apenas permite que ele não seja dilacerado por tais forças, mas também permite que ele exista em um verdadeiro sentido físico e não seja rebaixado a mera informação para ser absorvida por essa coisa. Anakin. Muitas pessoas pareciam estar chamando por ele, mas sua mente estava ficando confusa devido a toda essa situação. Quanto mais perto ele chegava do centro do referido buraco negro, não havia como ele ver, ouvir ou sentir nada. O tempo foi realmente distorcido por dentro, e tudo o que ele está vivenciando agora é apenas um fragmento por fora. As coisas estavam mais lentas dentro do que fora. Mesmo assim, ele sabia que agora estava cada vez mais perto, e isso poderia muito bem se tornar um jogo de espera. Ou ele consegue encontrar uma saída deste lugar, recebe ajuda de uma fonte milagrosa, ou morre, terminando sua vida aqui. Eu realmente não quero morrer. Anakin pensou consigo mesmo, com os olhos fechados pois eles podem não ajudá-lo aqui. Recorrer à força só pioraria as coisas para ele e seria mais fácil para a gigantesca massa do nada levá-lo mais rápido. Foi então que aconteceu sua conexão com esta galáxia e com aqueles dentro dela, com este universo em sua totalidade pareceu diminuir, antes que ele se sentisse acordado. Suando e olhando em volta, Anakin olhou em volta. Espere. Com os olhos arregalados, ele não conseguia acreditar que tudo era apenas resultado de algum sonho doentio. Um pesadelo em que ele finalmente acordaria depois de anos em coma. Não pode ser um sonho. Não importa o quanto ele tentasse, ele descobriu que suas habilidades dentro da força não eram absolutamente nada. Ele não conseguia sentir nada e mesmo que ainda tivesse conexões, seria incapaz de senti-las. Esses fios são tão finos agora que quase não existem. Anakin. Uma voz falou com ele, sua mente ficou nebulosa antes que ele saísse de seu quarto bastante simples e caminhasse em direção à sala de estar. A sala de estar de uma pessoa do século 21, do planeta Terra, e ele próprio sendo completamente humano. Olhando no espelho, o que foi refletido era exatamente o reflexo de Anakin Skywalker, mas ele não pareceu cair em si. Era como se fosse uma rotina praticada, em que ele se levantava da cama antes de continuar o dia. Coma, durma, cague, repita. Claro, há mais do que isso, como ir trabalhar, mas tudo isso basicamente fazia a mesma coisa, à medida que seu corpo se degradava ainda mais. Dias e noites se passaram, sua mente era um monte de coisas nebulosas, seu corpo se deteriorava e, acima de tudo, a solidão. Nenhuma família, nada que indicasse que ele estava com alguém, morava com alguém, estava apaixonado por alguém, ou pelo menos tinha algum tipo de ligação com alguém. Ele está sozinho. Por não ter família, ele nunca sentiu a sensação de perda que alguém sente quando perde alguém próximo a ele, mas isso não significava que ele não tivesse realizado tal potencial. Um latido pareceu surgir, e Anakin agora era dono de um cachorrinho. Um cachorrinho que envelheceria com ele, estaria com ele e o confortaria. Foi algo semelhante à coisa mais próxima de família que ele já teve. Infelizmente, como todas as coisas boas, elas devem chegar ao fim. O cachorrinho, então cão adulto, nem chegou aos estágios finais ou mesmo aos estágios intermediários de sua vida morreu, abatido devido à doença, trazendo de volta a sua dolorosa realidade de morte. Morte e perda de um ente querido de quem ele era próximo. Anakin não aguentou e desabou. Porém, com sua vontade forte, ele se recuperaria logo em seguida e tentaria cada vez mais continuar. Ele não deve parar. Não deve parar no seu caminho de tentar viver, de tentar sobreviver. A única conclusão possível é a sua morte, mas mesmo assim, ele continuou. Em breve aconteceria que ele agora estivesse acamado, na unidade de terapia intensiva de um hospital. Deixado lá sem guardião, sem amante, sem pai, sem irmão. Nenhum primo, nenhum parente ou parente com quem pudesse vir. Amigos que não eram amigos, mas apenas conhecidos, colegas de trabalho que não se interessavam tanto por alguém como ele. Mesmo com boa aparência, atitude simpática e alta inteligência, não era suficiente por algum motivo. Anakin. O que é que foi isso? Anakin estava cansado, muito cansado. Estou começando a ter alucinações agora? É assim que as coisas são. Estou tão longe. Apesar de suas palavras, a vontade firme de Anakin não foi superada, mas sim sua situação atual. Lembrando-se de sua vida, por mais solitária que fosse, por mais rápida que fosse, ele ainda guardava suas lembranças. Suas experiências e, acima de tudo, aquela fonte de conforto, seu doggo que morreu devido a circunstâncias imprevistas. Nada que ele pudesse ter previsto, nada que ele desejasse. Sempre. Acho que você não consegue tudo no final, afinal. Trabalho duro? Nada. Inteligência? Nada. Dinheiro? Nada. Sem propósito, sem lugar para pertencer e ainda morrendo. Anakin pareceu ficar confuso por um momento, antes de continuar com seus pensamentos confusos. Por que eu estava aqui de novo? Como se estivesse desenvolvendo algum tipo de deficiência mental, Anakin estava tendo uma parada cardíaca. Seu coração começou a falhar. Muitos vieram e tentaram ajudar, mas foi em vão. É isso?
É assim que tudo termina? Com aplausos estrondosos. Tudo que Anakin pôde sentir foram alguns sons confusos se juntando para parecer uma comemoração. Torcendo pela minha morte? É isso? Seus olhos estavam desfocados, os médicos aparentemente desistindo quando ele ficou estagnado. Não houve mais batida no ritmo. Nenhum batimento cardíaco para criar apenas um pouquinho mais de vida para ele reviver. Eu não tinha pelo menos 2 corações. Esse pensamento aleatório surgiu de repente em sua cabeça, perturbando a torcida do público, os médicos tentando avaliar a situação, já que sua tecnologia médica era incapaz de ajudá-lo. Lá estava. No monitor, um batimento cardíaco tão fraco que nem se notaria. Anakin, Anakin, Anakin. Muitas vozes pareciam vir à sua cabeça novamente, à medida que a distopia em que vivia se decompunha em partículas cinzentas de nada. Uma escolha deve ser feita. Fique ou não fique. Viva como você era, viva como você é ou viva como você se tornou. Qual deles você vai escolher? Mais pensamentos confusos e flashes de algo estavam batendo em sua mente. Como uma barreira impedindo que algo entrasse, Anakin foi forçado a lidar com a dor de cabeça latejante que estava começando a desenvolver. Esse ataque não provocado foi algo com o qual ele começou a lidar quase instintivamente. Morte? Eu não criei um reino para que eu também renascesse se quisesse? Anakin pensou consigo mesmo, suas conexões começando a crescer cada vez mais em poder. Vida? Eu não subverti tal coisa ao ganhar a imortalidade? Anakin começou a visualizar o mundo em que nasceu. Esquemas de cores cinza e tudo, exibindo um mundo deprimente cinza caminhando para um fim permanente. Bom, ruim. Ambas coisas reais, mas controladas, tudo ao meu alcance. Eu não acendi literalmente tais conceitos? Anakin estava começando a reunir poder dentro do vazio em que estava preso, uma luz vinda de algum local indeterminado. Liberdade. Eu nunca ficarei preso. Não dentro dos limites da minha forma. Não dentro dos limites deste espaço. Não dentro de minha própria mente devo me limitar e ficar preso a mim mesmo pelo passado, ou pelo presente, ou pelo futuro. Eu sou eu. Anakin estendeu a mão, agarrando o mundo com as pontas dos dedos. Começou a ser moldado na visão que Anakin tinha para isso. Por mais deprimente que fosse, a luz e a escuridão foram recriadas de uma forma que deveriam criar um ciclo. Tal como a natureza da força, tanto o bem como o mal são necessários para que o potencial futuro deste mundo brilhe. Eu sou Anakin Skywalker, o escolhido da força? Para trazer equilíbrio a tudo que existe? Um ser divino adorado dentro do meu império? Um ex-Jedi? Um potencial Sith? Um herói? Um vilão? Darth Vader. Anakin pensou enquanto ecoava seus pensamentos neste vazio, aquela luz ficando cada vez maior e mais brilhante. Anakin. Outros pensamentos chegaram a Anakin quando ele começou a se desintegrar no nada. Eu sou eu. Com esse último pensamento, Anakin se foi, o mundo cinza ganhou cor, um novo amanhecer estava acima deles. A luz tendo crescido e se tornado uma luz para todas as coisas, as sombras refletidas tornaram-se algo de onde extrair força. Com a noite e o dia, Anakin não existia mais. Sua forma física destruída. No entanto, e eu tenho algumas pessoas para quem voltar. Com este último pensamento, ocorreu uma explosão neste mundo, impulsionando algo além de tudo e direto para o Sol. Uma estrela que destruiria tudo, começou a implodir sobre si mesma e sua massa começou a se assemelhar a um buraco negro. O buraco negro supermassivo no centro galáctico pareceu parar por um momento, antes de retomar, mas desta vez houve paz. Muitas coisas pareciam ter acontecido dentro de um momento, quando na realidade muito tempo havia passado lá dentro. Estou indo. Foi tudo que restou de Anakin. Uma voz ao vento ou uma sombra em cada canto. A luz de uma estrela distante ou o abraço passageiro de algo que os chamava. Ahsoka e Eve retornariam com o coração pesado, que então retornaria ao Império. Sha'ak e Zana juntaram-se a eles ao longo do caminho, e em vez de um colapso épico de lágrimas, parecia haver um silêncio que perdurou. Um silêncio que caiu, e dentro desse silêncio houve uma batida de coração? Ou foram duas? Ninguém poderia realmente dizer ou se importar com esse assunto. O maior de todos acabará de sacrificar sua vida pela galáxia, possivelmente pelo universo e até mesmo pela própria força, ainda lamentava. Era como se tudo tivesse desequilibrado, fazendo com que a luz ficasse escura e a escuridão fosse clara. O Império em si não passou por nenhum tipo de instabilidade, o que foi a coisa mais estranha que já aconteceu. O tempo passou, mas os amantes de Anakin não o esqueceriam, não só porque o amavam como se fossem almas gêmeas, mas por causa de sua ligação. A conexão deles na forma da Díade deveria lhes dar uma escolha, a escolha de sacrificar suas vidas pelas suas. Afinal, era uma habilidade padrão, mas nada aconteceu. Um clima deprimente foi sentido até com a notícia de que Padme estava grávida, e não só isso, mas de gêmeos. Todos ficaram tristes. Acima de tudo, aqueles que se sentiam responsáveis de alguma forma pela morte de Anakin estavam provavelmente entre os mais prejudicados neste conflito massivo. Estou indo. Isso era tudo que ouviam dele. Como se não fosse cruel o suficiente, ele se foi, mas suas palavras constantes chegavam até eles durante o sono. Em seu rastro e em tudo mais que parecia empurrá-los para vários estados de ser. Siri funcionou normalmente, se não mais agora devido à ausência de Anakin e ninguém realmente ajudando ela. Ela carregava o Império nas costas, mas não era como se ela não tivesse sido projetada para esse propósito. Estou indo. À medida que o tempo passava ainda mais, logo chegou a hora de Padme dar à luz, e ela deu à luz gêmeos. Luke e Leia, sua aparência lembrando Anakin e Padme. Mesmo assim, havia tristeza e felicidade dentro de todos eles, Padme, Ahsoka, Eve, Ayla, Sha'ak, Barriz e Zana. Seria numa noite estrelada em Tatooine que as 7 meninas se reuniriam, por algum motivo sendo atraídas pelas estrelas. Por que estamos aqui de novo? Ahsoka perguntou, já que todos haviam se desenvolvido um pouco mais, provavelmente todos alcançando seus estágios finais. Até Ahsoka ficou mais bonita com o tempo. Porém, mesmo assim, seu coração ainda doía. Todos os seus corações fizeram isso. Eu não sei bem. Eve colocou um dedo no lábio enquanto dizia isso.
Isso é uma loucura. Não sei o que estamos tentando fazer aqui. Zana ficou com raiva, sua frustração contudo aumentou. Ela finalmente encontrou o amor e agora ele foi tirado dela. É estranho, não é? Barris parecia ser o mais interessado. Quero dizer, a voz, certo? Parece Anakin. Se realmente fosse ele já estaria de volta, certo? Ayla parecia pensar que Anakin definitivamente viria correndo, e ele viria, ela está certa. Shaq também ficou em silêncio, mas mordeu o lábio enquanto lutava para descobrir por que isso estava acontecendo. Mesmo a própria força não teve respostas, afirmando que ele deveria estar morto. De jeito nenhum ele sobreviveria, pois sua conexão com a força seria interrompida para sempre. Eu quero acreditar. O que Padmé acabou de dizer permitiu que todos se acalmassem, eles também esperando que um milagre acontecesse. A única coisa que ainda lhes dá esperança é que seu vínculo permanece ininterrupto. Então aconteceu. Uma estrela cadente que era mais do que uma estrela cadente estava vindo direto para eles, caindo um pouco mais longe. Os 7 se entreolharam antes de se moverem em direção ao local onde esta estrela, ou meteorito, pousou. Lá estava, um homem completamente nu e adormecido. Esse homem é Anakin Skywalker. Anakin! Ahsoka exclamou, sendo a primeira a alcançá-lo enquanto todos os outros também chegaram e o verificaram. Anakin, acorde! Somos nós! Abrindo suavemente os olhos, Anakin viu todos os seus amantes com ele. Sorrindo, ele parecia emanar uma fraqueza e vulnerabilidade em relação a eles como nenhum outro antes. Eu disse que voltaria. Como poderia deixar meus entes queridos? Obrigado a todos por serem meus. Por me permitirem ser seus. Eu só preciso de um descanso rápido, do que podemos fazer o que quer que seja de agora em diante. Além disso, embora todos vocês possam sentir a díade da força entre nós, não é como antes. Veja, não estou mais conectado à força. Sou apenas uma entidade separada agora. Estou livre, assim como todos os outros. Anakin disse essas palavras antes de desmaiar. Terminando essa história, Anakin finalmente viveria, teria uma família enorme, e seria livre. No corpo, na mente e na alma. Eu sou eu, vivo, livre e, olhando para o céu noturno de Tatooine. Obrigado. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.